Queridos amigos, queridas irmãs, muitíssimo boa noite. É com muita alegria que a gente recebeu o convite de podermos falar a este canal, este grupo, Espiritismo para de Minas, agradecendo o convite a Denise, ao Gleidson, mandando um abraço fraternal aos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, Antônio de Pádua, a AME, amigos dos quais nós estamos nutrindo profundas saudades, mas em breve nos reencontraremos. Vamos fazer uma prece inicial para iniciar os estudos de hoje, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando aos amigos espirituais, aos mentores das casas, que nos fortaleçam, que nos amparem, que nos intuam nos melhores raciocínios, nos melhores pensamentos, nos melhores sentimentos, para que possamos receber dos Espíritos amigos e extrair de nós mesmos um pouco de luz, um pouco de esclarecimento, um pouco de incentivo, de consolo, de acolhimento, das palavras sábias do nosso mestre Allan Kardec e do Evangelho de Jesus. Estejam conosco, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema que nos foi proposto para hoje é formação e transformação do planeta Terra. A esse respeito, nós já conversamos um pouco sobre cosmologia espírita, vamos resgatar algumas questões, onde nós falamos sobre a formação do universo, a formação das galáxias, dos planetas, dos sistemas, sob a ótica espírita, baseando-se principalmente no capítulo 6 do livro A Gênese, chamado Uranografia Geral, psicografia de Galileu Galilei na Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1862. Seria, em tese, este tema de hoje seria um desdobramento, uma continuidade. Entretanto, eu gostaria de abordá-lo de uma forma um pouco diferente. Nós vamos utilizar essas ideias, vamos resgatar um pouco essas ideias. Entretanto, gostaria de conversar sobre a formação do planeta Terra sob um ponto de vista de finalidade, sob um ponto de vista de causalidade, para que a gente possa compreender um pouco melhor a transformação pela qual passará o planeta Terra. Para isso, nós vamos iniciar nossas ideias lá no livro Gênesis de Moisés, primeiro livro da Bíblia. Aqueles que estão acostumados com o manuseio do Antigo Testamento vão lembrar do que nós vamos falar hoje. Existe um texto belíssimo, um texto poético, um texto muito mais poético do que científico, que vai do capítulo 1, versículo 1 do livro Gênesis até o capítulo 2, versículo 4, que fala sobre os dias da criação. E, segundo este autor, há mais de 4.000 anos atrás, um camponês do povo hebreu, Deus criou o mundo em 7 dias. Allan Kardec, no livro A Gênese, interpreta magistralmente este texto, falando que os dias, na verdade, se referem a eras geológicas, a períodos de formação. Mas para que a gente possa compreender, vamos buscar um pouco destas palavras que estão no livro sagrado, para que a gente possa compreender essa experiência religiosa, essa experiência de finalidade, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, responder estes enigmas tão importantes para a humanidade, o que estamos fazendo aqui, por que fomos criados, de onde viemos, para onde vamos e principalmente o que mais nos assola, por que sofremos. No primeiro dia, nós já temos
questões de altíssima relevância do ponto de vista teológico, quando fala assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É interessante que a palavra de Deus, ela tem vários aspectos, mas um dos aspectos fundamentais é de que a palavra de Deus, ela se constitui mandamento. E verificamos que nos versículos seguintes, Deus sempre diz, faça-se, e a criação é feita. Exista e passa a existir. Lá no 6º dia a gente vai ter uma novidade, mas no primeiro dia ele inicia desta forma. O que é interessante é que a criação de Deus se dá pela palavra. E a palavra, ela simboliza duas coisas muito importantes para nós. A palavra simboliza um produto de inteligência, a palavra é um fruto da inteligência, e também simboliza a imaterialidade. A palavra, ela é imaterial. A gente transcreve a palavra através de sons, a gente transcreve a palavra através de formas escritas. Entretanto, a palavra em si, ela é algo imaterial. Portanto, nós vemos dois símbolos muito imponentes na criação, que é a inteligência e a imaterialidade. Já no 2º e no 3º dia, nós vamos perceber que o elemento mineral, ele já aparece na figura das águas. No 3º dia, surge o elemento vegetal, agora já com vitalidade, a vida povoando a terra através do elemento vegetal. No 4º dia são criados 2 luzeiros que servem de ponto de referência para a criação que virá posteriormente. Um luzeiro para podermos identificar o dia e outro luzeiro para podermos identificar a noite. É como se fosse um símbolo de que existe e existirá uma dualidade no mundo. Neste mundo que nos foi colocado, em que nós fomos colocados, há uma dualidade a ser identificada. É preciso identificar sombra e é preciso identificar luz. No 5º dia surge o reino animal. Já a partir dos 2 luzeiros que possam seguir como pontos de referência, já começa-se a ensaiar o desfile do sentimento, da inteligência, ainda embrionários no reino animal, das emoções também, ainda embrionários no reino animal. Mas é no 6º dia que teremos algo curioso. É no 6º dia que teremos uma fala de Deus criando, mas trazendo um elemento curioso quando ele fala assim. No versículo 26, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, primeira pessoa do plural, no bom português, se não estou me enganando. Mas, por que isso? Porque Deus colocou esta ordem na primeira pessoa do plural. Ele poderia ter colocado na terceira, mas ele colocou na primeira. Segundo Galileu Galilei, no capítulo 6 do livro A Gênese, ele nos revela que em um ponto do universo
permeado de fluido cósmico universal, a matéria rarefeita, ou seja, já há uma criação material em uma matéria absolutamente rarefeita, uma inteligência, uma alta inteligência que galgou todos os degraus da evolução espiritual, ela recebe missões especiais, missões de ser o que André Luiz chama de co-criadores em plano maior no livro Evolução em Dois Mundos. E estes espíritos, eles aplicam a sua inteligência em um ponto do universo e aquele fluido cósmico universal começa a adquirir novas funcionalidades, começa-se a girar em torno de um centro comum, cada vez com mais velocidade, adquirindo mais densidade, para que aquele centro ele vá aos poucos se condensando no seu movimento rotatório. Partículas vão se desprendendo, vão se acomodando nas suas órbitas, ainda com movimentos rotatórios e agora com movimentos translatórios, e assim vão se formando as galáxias que giram ao redor do centro do universo, os sistemas que giram ao redor da galáxia, os planetas que giram ao redor das suas estrelas, os satélites que giram ao redor dos seus planetas. Estas altas inteligências são chamadas de Cristos. E segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, reza a tradição que existe no Sistema Solar uma comunidade de espíritos puros responsável pela criação e pela governança do nosso sistema. E aí se justifica: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, estes espíritos altamente evoluídos são a expressão de Deus, são a expressão mais próxima do Criador, pela sua proximidade com eles, pela sua comunhão com o Criador. Eles expressam para nós esta comunhão, esta identidade. Tanto é que um deles chegou a dizer para nós: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eles são a referência que nós temos de um ser absoluto, de um ser para nós incompreensível. É preciso ter um ponto de referência, e o ponto de referência para nós é um destes espíritos. E aí, a partir deste momento, é criado o ser humano, o espírito no reino nominal, dotado de pensamento contínuo, consciência de si mesmo, razão, vontade, livre-arbítrio, para que possa receber, e aí começa a finalidade da formação do planeta Terra, para que ele possa receber um encargo, o encargo de cuidar do que foi criado. É extremamente interessante a gente perceber que, segundo este texto, a gente vê que a criação do planeta Terra, ela se dá com a finalidade de que o princípio inteligente possa por ele passear, desfilar, evoluir, se desenvolver. E a gente vê a culminância disso no espírito que povoa a humanidade, que agora recebe o encargo de cuidar da criação, de cuidar daquilo que foi criado. Por quê? Exatamente porque o cuidado é elemento fundamental da evolução espiritual. O cuidado, como já diria Leonardo Boff, o cuidado é elemento primordial para que nós nos desenvolvamos.
É a partir do cuidado do planeta, do cuidado de nós mesmos, do cuidado com o nosso semelhante, que nós adquiriremos voos maiores na nossa escala evolutiva. E é interessante a gente perceber que quando Deus descansa no sétimo dia, é um símbolo de que a criação está perfeita. A criação possui ordem, harmonia, beleza e perfeição, porque a gente só descansa quando a gente termina o trabalho. E o ser perfeito, o ser incriado, ele descansou. Ele descansou porque a sua criação estava em perfeita harmonia, em perfeita ordem, em perfeita beleza. E ali a gente consegue ver que, mesmo diante da nossa inferioridade, da nossa imperfeição, nós não conseguimos alterar em nada a harmonia, a perfeição, a ordem do universo. Mas vamos evoluir um pouco mais. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver um pouco sobre esta formação da Terra, para que a gente possa compreender um pouco mais também sobre os espíritos encarregados desta formação, um espírito em especial, onde Emmanuel, no capítulo 1, Gênese Planetária, quando ele fala sobre solidificação da matéria, ele fala o seguinte: na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, porque naquele raciocínio a Terra é um pedaço do Sol que se desprendeu, um pedaço incandescente do Sol que se desprendeu, se acomodou na sua órbita, continuou seu movimento de rotação sobre si mesmo e de translação ao redor do Sol. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Lembrando também que a Terra, segundo a ciência, a criação, a formação do planeta Terra data de 4,5 bilhões de anos. O ser humano só povoou a Terra a partir de algumas centenas de milhares de anos. Ou seja, houve alguns bilhões de anos de preparo para que a Terra pudesse nos receber. E a gente vai ver quais foram as mãos que prepararam este planeta. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos
da organização do planeta. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. As mãos augustas do Cristo, é bonito, né? Fala a verdade. Nossa Senhora, bonito demais. As mãos augustas de Jesus formaram este planeta para que ele se tornasse uma escola grandiosa de amor, de misericórdia, para que espíritos pudessem se desenvolver. Porque, na verdade, o projeto de Jesus não é que a Terra seja um mundo de provas e expiações. O projeto de Jesus é de que a Terra seja um mundo ditoso, seja um mundo feliz, seja um mundo de espíritos felizes. Mas para isso, a gente precisa passar por algumas etapas. E a gente vê essa beleza, essa grandiosidade na criação, na formação do planeta Terra. Mas a gente dá um estalo, a gente para e pensa, mas espera aí, está tudo muito bonito, está tudo muito bem, mas e tanto sofrimento? E tantas dores? E esse momento que estamos passando? Como que isso fica neste ponto? Como que isso fica situado? Outro dia, de um amigo muito querido, que recentemente perdeu seu pai, vencido pela Covid, perdeu o seu genitor tão querido, ele fez a seguinte pergunta: mas por que Deus não cria outro meio para que a gente possa evoluir, para que os espíritos possam evoluir? Para que tanta dor? Para que tanto sofrimento? E essa é a pergunta que nos assola. Essa é uma dos principais pontos de fundamentação do ateísmo. Se existe um Deus tão poderoso, por que tanto sofrimento? Porque ele iria criar seres para sofrerem. Essa é a grande questão. Que sem a claridade da doutrina espírita, que mostra a amplitude de toda a criação, que mostra a amplitude da nossa caminhada, que nos mostra como seres imortais, essa questão não teria uma solução racional e não teria uma solução satisfatória. É apenas a partir do momento em que nós nos compreendemos como espíritos imortais em evolução que nós entendemos o porquê de estarmos neste mundo de provas e de expiações. E é esse respeito que a gente começa a conversar agora para podermos transitar para a transformação do planeta Terra. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 119, Allan Kardec pergunta: mas por que Deus não criou os seres já perfeitos? Por que ele não criou os seres já perfeitos? A resposta dos Espíritos é simples. Ora, eles não seriam tão perfeitos
se não tivessem o mérito de serem perfeitos. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: sempre que nós temos alguma coisa, um carro, por exemplo, uma casa, um emprego, quando a gente, passando para o ponto de vista material, para que a gente possa compreender, porque nós estamos em contato com a matéria exatamente para que a gente possa aprender coisas espirituais. Essa é a grande finalidade da criação de Deus, da criação material, porque o reino de Deus é um reino espiritual, mas a criação material serve como escola para que a gente possa aprender coisas espirituais, valores espirituais. É como se fosse evangelização infantil, né? Você pega lá o bonequinho, você pega a massinha, pega o papel para poder ensinar caridade, paciência, benevolência, perdão. Estamos na evangelização infantil, meus amigos. Mas aí, agora eu tenho que voltar onde que eu parei. Estava na questão 119. Para que a gente possa ter mérito a respeito do que nós conquistamos. Quando a gente adquire um carro, um bem, uma casa, um emprego, quando a gente recebe de mão beijada isso, tem um valor. Mas quando a gente suou a camisa para conquistar, o nosso íntimo tem outro valor. Ou seja, nós não seremos perfeitos, não seremos perfeitos realmente se nós não batalharmos pela nossa perfeição. E é nesse caminho de aperfeiçoamento do Espírito que, segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, foi criado simples e ignorante. É neste caminho que vai fazê-lo chegar a uma comunhão com o Pai, assim como essas altas inteligências, que se situam os mundos. Porque, segundo a classificação dos mundos, sob o ponto de vista espiritual, ela se dá pelo grau evolutivo dos seus habitantes. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que Allan Kardec fala que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Os espíritos nascem simples e ignorantes, adquirem um pouco de conhecimento e já se acham dono do mundo. Parece com a gente, né? Mas, brincadeiras à parte, o espírito nasce das mãos do Criador, simples e ignorante, habita o mundo primitivo, adquire inteligência, mas ele também adquire a necessidade de conhecer uma dualidade. Ele adquire a necessidade de conhecer o bem e o mal. É o progresso intelectual descrito no Livro dos Espíritos. E este processo de conhecimento desta dualidade se dá no mundo de provas e expiações. Vamos ver o que está dito para a gente por Santo Agostinho, Paris, 1862. O que eu vos direi, ele está querendo dizer, dos mundos de expiação que vós já não saibais. Ou seja, é o nosso mundo, né? A gente já está careca de saber o quão duro ele é. A gente tem a possibilidade de experimentar inúmeras felicidades. A gente tem a possibilidade de experimentar inúmeras alegrias. Alegrias do amor, do afeto, do carinho. Alegrias das conquistas próprias. Inúmeros tipos de alegria. Mas a gente sabe o quanto a dor cumpre papel neste mundo.
uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo. Ou seja, o critério utilizado para diferenciar o mundo primitivo do mundo de provas e expiações não é a moralidade, é a inteligência. Mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Ou seja, o mundo de provas e expiações no qual estamos é um mundo em que nós precisamos aprender pelo trabalho penoso, ou seja, pelo trabalho que não necessariamente a gente gostaria de fazer, porque nós ainda não desenvolvemos dentro de nós a consciência do dever, E aí nós estamos em um mundo em que o dever nos é imposto. Quando deixamos de cumprir nossos deveres, o mundo ele se encarrega de nos cutucar, de nos aguilhoar através do aguilhão da dor, para que a gente possa desenvolver esta consciência, para que a gente possa desenvolver esta virtude de ser obediente, porque a palavra de Deus, ela é harmonia, ela é criadora, mas ela é também mandamento. E pelas misérias da vida, ou seja, a gente precisa do contato com o sofrimento, com a dor, para que a gente possa adquirir o mérito de ir para mundos mais felizes, onde a dor não seja mais necessária. Mas a dor cumpre este papel, nos mostrando que ela, sendo consequência do mal, e a gente só consegue enxergar a dor como consequência do mal se a gente tem a visão de imortalidade, se a gente tem a visão distendida a respeito do que seja a vida, porque senão a gente não consegue perceber. Aí entra naquelas passagens em que os discípulos perguntam para Jesus quem pecou, foi ele ou os pais, para que ele tenha um sofrimento de nascença, e a doutrina espírita vem nos esclarecer todas essas questões, para que a gente possa desenvolver o cansaço do mal, para que a gente possa cansar. A gente precisa se cansar do mal. A gente precisa nos desapaixonar pelo mal. Muitas vezes os espíritos utilizam uma expressão que eles falam que os bons espíritos, eles têm amor ao bem. E aí aqueles imperfeitos ainda possuem amor ao mal. Basicamente é isso. Os nossos olhos, eles dão audiência ao mal. Porque nós ainda somos apaixonados por isso. Nós ainda chama muita atenção o sofrimento, ainda chama muita atenção a má notícia, até que a gente possa compreender o valor que tem a boa notícia, o Evangelho de Jesus, a boa nova. Mas a dor ainda cumpre outro papel. Tem uma
mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama a piedade. E aí eles nos falam que a piedade não tem nada a ver com dó. Dó é um sentimento que não nos leva a lugar nenhum, talvez no máximo ao incômodo do mal, mas a piedade é aquele sentimento que quando a gente tem contato com o sofrimento do semelhante, ele nos move a auxiliar, ele nos move a ajudar, ele nos move a tocar aquela trajetória de alguma forma. E aí os espíritos falam o seguinte: a piedade, nesse texto, é belíssimo, quem puder, busca lá para a gente poder entender este processo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Porque os anjos possuem essa virtude em altíssimo grau. Os anjos, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta qual que é o sofrimento dos espíritos puros. E aí eles falam que os espíritos puros também têm sofrimento. Mas como eles já resgataram, como eles já adquiriram, como eles já passaram pelas provas e expiações, o sofrimento deles é nos ver sofrer. O sofrimento deles é nos ver sofrer. No Evangelho tem uma passagem em que o evangelista diz que Jesus viu uma mãe velando um filho jovem, adolescente. E fala que Jesus foi movido de profunda comoção, profunda misericórdia, profunda compaixão é a palavra utilizada. Ou seja, é assim que os espíritos puros sofrem. Eles sofrem as nossas dores. E é por isso que eles passam bilhões e bilhões e bilhões de anos preparando o mundo para que nós possamos ser felizes. É por isso que eles auxiliam Deus na criação do universo. É por isso que eles trabalham incansavelmente, eles sustentam um planeta inteiro na sua mente para que espíritos possam se desenvolver e se desvencilhar do sofrimento. E aí a gente vai perceber que nesta trajetória nós estamos se a gente for comparar com a trajetória bíblica, a gente comeu a maçã do conhecimento, caímos do paraíso, das mãos de Deus, nós saímos da proximidade com o Criador, fomos para um mundo de provas e expiações, a queda do paraíso, e aí a gente vai ter o contato com o mal, com o bem, no mundo de provas e expiações, mas aí surge João Batista. Surge João Batista para nos dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e endireitai os caminhos. É o anúncio de um mundo de regeneração. Reservado não aos espíritos bons, reservado não aos espíritos puros, reservado aos espíritos imperfeitos que se dispuserem verdadeiramente a se regenerarem. Este é o mundo de regeneração que se avizinha. A Terra se transformará em um mundo de regeneração a partir do momento em que os seus habitantes se dispuserem a se regenerarem. Por quê? A gente não viu que o mundo é classificado de acordo com as qualidades dos seus habitantes? O planeta Terra só será um planeta de regeneração
nesta terceira categoria trazida por Allan Kardec, quando os seus habitantes adquirirem esta qualidade de serem seres em regeneração. A partir do momento em que a gente resolver deixar o nosso orgulho, a partir do momento em que a gente resolver deixar o nosso egoísmo, em que a gente resolver abandonar as causas dos nossos sofrimentos e auxiliar o semelhante nas suas trajetórias, a partir do momento em que a gente resolver cuidar do planeta como era o projeto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 4. A partir do momento em que a gente compreender que, na descrição bíblica, a terra prometida, a vida eterna, para a tradição dos judeus, seria uma era de concórdia plena entre homem, animais, meio ambiente, espiritualidade e o Criador. Este é o mundo, este é o projeto. Este é o projeto para o planeta Terra. Nós estamos em caminhada e precisamos compreender isso. Nós estamos na nossa trajetória evolutiva e o planeta também. O planeta também. Isso faz com que nós possamos compreender qual que é o nosso papel conosco mesmo. Ou seja, na minha caminhada, o que eu preciso fazer para mim mesmo e o que eu preciso fazer para esse planeta. O que eu preciso fazer por este planeta? O que eu preciso fazer pelos seres que compõem este planeta? É a reflexão. O Espiritismo, ele sempre nos traz, sempre nos conduz ao pensamento ético-moral. O Espiritismo sempre nos conduz à ética e à moralidade. E é interessante isso quando a gente vai lá em outra passagem que eu resolvi pegar, assim, até para matar um pouco a saudade, para resgatar um pouco nossos últimos encontros, passagens que a gente trabalhou. E aí, para que a gente possa avançar na transformação, já nos encaminhando ao final, vamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O título do tópico é o seguinte: o culto espiritual. Paulo diz aos irmãos da Igreja de Roma, da comunidade de Roma: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E aí quando nós trabalhamos sobre isso, nós vimos mais à frente, ele vai falar que não é o corpo, não é para a gente se flagelar. É para que a gente possa sacrificar o nosso corpo espiritual. Aquilo que nós temos de arraigados no nosso espírito, de orgulho, de egoísmo, é um sacrifício do nosso ego, é um sacrifício da nossa individualidade, é um sacrifício do nosso egoísmo. Esse é o culto espiritual. Essa parte que eu estou interpretando está um pouco mais para frente, mas o nosso foco agora é esse versículo 2 aqui. Ó. E não vos conformeis
com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, resignação e obediência. Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos ensinam que uma coisa é a gente se revoltar, porque a revolta é um sentimento contrário ao sentimento de justiça. Quando a gente percebe que há uma soberana justiça em toda a criação, inclusive nos mundos de provas e expiações, existe a soberana justiça e a soberana bondade de Deus, a gente solta o sentimento de revolta e passa ao sentimento de resignação ativa. Porque a resignação passiva é se conformar. É se conformar. Aí eu me conformo com tanto sofrimento na Terra, não tem como fazer nada, infelizmente. Infelizmente eu vou simplesmente cuidar de mim mesmo, ficar por aqui, cuidar de mim e dos meus no máximo. Mas o recado de Paulo é o recado da resignação ativa. E não vos conformeis com este mundo. Este mundo não precisa ser. Ele é, pela bondade de Deus, pela justiça de Deus, ele é o mundo de provas e expiações. Mas pelo esforço de cada um, ele pode se transformar em um mundo de regeneração e em um mundo feliz. Mas que tipo de esforço? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É engraçado, o Paulo ele deveria falar, eu acho que ele errou. Ele deveria falar assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Transforma o mundo. Nós vamos sair por aí transformando o mundo. Não é assim? Não. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Porque se o mundo é classificado de acordo com a qualidade dos espíritos que nele habitam, a primeira forma e mais eficaz que eu tenho de mudar o mundo, a primeira, é mudando a mim mesmo. É renovando a mim mesmo, é regenerando a mim mesmo. Mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. A fim de discernir e não de descobrir. Porque o que é bom, agradável e perfeito a Deus já está aí. A gente só não consegue discernir por falta de renovação da nossa mente. A mente é a sede do Espírito. Ou seja, a partir da nossa renovação espiritual, nós conseguiremos movimentar o mundo e perceber a grandiosidade da criação de Deus. A partir do momento em que a gente compreende, renovando a nossa mente, um dos aspectos é a inteligência, é a intelectualidade, é o conhecimento, mas também um dos aspectos da mente são as virtudes, são as capacidades, são as potencialidades. A partir do momento em que a gente compreende, nos movimenta na formação de virtudes, a gente nos renova e a gente começa a renovar o mundo no contato com o nosso semelhante. No contato com o nosso semelhante, a gente começa a renovar o mundo. A gente para pensar o seguinte: este mundo será um mundo regenerado
quando a economia for melhor, quando houver mais distribuição de renda, quando não mais houver fome, quando o meio ambiente estiver preservado, quando não mais houver guerras, agressões, violência. A gente só esquece de um pequeno detalhe. Isso tudo não será a causa da transformação do mundo, mas será consequência. A gente terá uma economia justa, solidária, desenvolvida. A gente terá um meio ambiente bem cuidado, bem equilibrado. A gente não terá mais fome no mundo. Reportagem de domingo agora no Brasil, hoje, 10 milhões de pessoas ainda passam fome. Ou seja, este cenário só mudará quando nós formos espíritos transformados. Quando nós nos transformarmos aos poucos, estes edemas do mundo se desaparecerão. O mundo será curado, por assim dizer. Queridos amigos, basicamente o que nós tínhamos para falar, para conversar, nesta singela exposição, nestes raciocínios que nos auxiliam a entender o nosso papel, nos motivam a continuar, porque as portas da felicidade estão logo ali. O reino dos céus já é chegado. A gente já tem as revelações necessárias. A gente já tem inteligência. A gente já tem capacidade. Quando a gente olha nossos potenciais, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente vê o que a doutrina espírita, que o Evangelho nos traz, a gente tem a sensação de que dá para fazer, está ao meu alcance. Mas ainda nos falta força, ainda nos falta vontade. É isso que muitas vezes os Espíritos falam para que a gente possa incluir nas nossas preces. Vamos pedir força, vamos pedir vontade, vamos pedir coragem, porque o reino dos céus já é chegado. As coisas já estão aí a nosso dispor, para que nós possamos fazer dessa encarnação um projeto melhor, para que possamos sair dessa encarnação bem melhor do que entramos, porque temos a bênção de termos a doutrina espírita nas nossas mãos e que ela possa entrar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ser seres transformados e transformarmos o mundo segundo a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Um grande abraço para todo mundo. Vamos fazer uma prece final antes das despedidas, mas já deixo aqui um grande abraço para todo mundo. Estamos morrendo de saudades dos amigos, dos abraços, né? Que neste momento tão difícil que nós estamos passando, flagelos destruidores, mundo de prova e expiação, processo de regeneração, que a gente possa ser espírito espírita, termos força, termos fé, mantermos a coragem, mantermos o equilíbrio, para que possamos sustentar aqueles que estão ao nosso redor. Convido todos a fecharmos os olhos, agradecermos mais uma vez
a Jesus, Criador deste planeta, que presidiu com suas mãos augustas e misericordiosas a criação deste planeta escola, essa escola abençoada que molda a nossa felicidade futura, que molda a nossa evolução, que nos acolhe e que já hoje, Senhor, nos traz tantas alegrias, mesmo sendo espíritos imperfeitos, pela infinita misericórdia de Deus e do seu coração, nós podemos apreciar alegrias de estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de ideal. Estas alegrias tão caras, mas na mesma medida em que te agradecemos, Senhor, pedimos que nos dê força, que nos dê fé, que nos dê coragem para continuarmos esta caminhada desafiadora. E pedimos em especial, Senhor, neste momento, que o Senhor leve com toda pujança o consolo dos raios que espargem do seu coração para todos aqueles que estão sofrendo mentalmente ou as dores de terem perdido entes queridos e para aqueles que estão se recuperando da doença. Abençoe a todos aqueles que sofrem, que eles possam receber o consolo e o esclarecimento necessário. Que o Senhor possa nos auxiliar, hoje e sempre, com a sua grandiosidade. Gratidão a Allan Kardec por ter nos trazido esta doutrina tão abençoada neste mês em que comemoramos o seu aniversário. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço aos amigos, até uma próxima oportunidade.